Se eu te perguntar pelo que você está se culpando agora, eu tenho certeza que você vai ter uma resposta aí na ponta da língua para me dar. E eu tenho mais certeza ainda de que essa culpa ela está relacionada à sua maternidade. Provavelmente alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, sobre a culpa materna. Eu acho que culpa é o sentimento que eu mais estudei dentro, né, do assunto maternidade até hoje. Assim que eu migrei para essa área, assim que eu me tornei psicóloga de mães, eu me deparei com essa dor muito compartilhada entre as mães, né? Então, todas as mães que eu passei a conhecer na época em que eu me especializei se sentiam culpadas por alguma coisa. E por muito tempo eu passei esse comecinho da minha carreira buscando formas de tirar a culpa de uma mãe, de eliminar essa culpa. Porque eu me questionava muitas vezes, né? Nossa, mas por que ela sente essa culpa? É uma situação que ela não poderia ter evitado, é uma situação onde ela deu o seu melhor ali, mesmo assim ela tá se sentindo tão culpada por isso. E eu ficava ali, muito tempo pensando e pesquisando e tentando encontrar formas de fazer com que a mãe não sentisse culpa, né? As mães que eu atendia na época. E aí, obviamente, eu não encontrei essas respostas, né? Porque assim como outros sentimentos da nossa vida, a culpa faz parte. Ela existe por um motivo. Então, já que eu não encontrei respostas para isso, né? Já que eu não encontrei um caminho de fazer uma mãe não se sentir culpada por alguma coisa, eu comecei a entender a culpa de uma maneira diferente. Eu comecei a pesquisar e a olhar para a culpa de uma outra forma. E é essa reflexão que eu quero trazer nessa nossa conversa de hoje. E vou tentar também trazer ferramentas, te entregar ferramentas, aliás, para que você possa lidar com esse sentimento no seu dia a dia e não deixar essa culpa tomar conta da sua vida toda. Vamos começar então entendendo por que existe a culpa, né? Por que ela serve? Todo sentimento na nossa vida, ele existe por um motivo. Nenhum sentimento tá aqui aleatoriamente. Ele cumpre uma função importante. Se você assistiu o filme Divertidamente, você vai entender o que eu tô falando. O medo, por exemplo, ele existe para nos proteger, né? A gente olha para atravessar a rua porque a gente tem medo de ser atropelado. A gente coloca o cinto de segurança porque a gente tem medo de acontecer um acidente e a gente se machucar. Já a raiva, ela existe para nos impulsionar, né? Pra gente ter a atitude, a ação, a força de resolver um problema. A tristeza faz a gente desenvolver resiliência, a felicidade faz a gente ter um senso de realização. Então, cada sentimento existe por um motivo. E por qual motivo a culpa existe? A culpa é como se fosse a nossa voz interna, aquela nossa voz moral, que tá sempre ali nos dizendo como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer diferente numa próxima vez, numa determinada situação, coisas que a gente fez ou deixou de fazer que de certa forma foi prejudicial a uma outra pessoa. A culpa, ela tá muito relacionada àquilo que a gente faz pelo outro. Então, quando a gente identifica que algo que a gente fez por uma outra pessoa de certa forma machucou aquela pessoa, de certa forma prejudicou aquela pessoa, a gente se sente culpado por isso. A gente fica pensando, poxa, e se eu tivesse feito diferente disso que eu fiz, né? Então, a culpa, ela serve pra gente analisar uma situação que aconteceu, identificar onde foi que a gente pode ter falhado e o que a gente pode fazer diferente numa próxima vez. Eu tenho certeza que mesmo sem precisar de muito esforço, você consegue lembrar de coisas que aconteceram lá na sua infância, na sua adolescência, que te fizeram se sentir culpada. Então a gente sente culpa, ó, há muito tempo. Mas se a gente é uma pessoa normal que sente culpa há muito tempo, por que na maternidade essa culpa parece tão mais intensa? Por que é tão difícil lidar com a culpa na maternidade? Por que esse sentimento tá tão evidente assim, tão frequente também? Porque nunca antes na sua vida você foi 100% responsável pela vida de uma outra pessoa, por manter uma outra pessoa viva. Existe uma responsabilidade enorme nesse momento que nunca existiu antes. A gente sentia culpa por coisas do dia a dia, nas relações que a gente já tinha, mas agora a gente precisa prestar muito mais atenção num bebê que acabou de nascer, que é uma responsabilidade inteiramente nossa. Só que tem um detalhe nisso. A gente ainda não conhece 100% essa pessoa. Esse bebê acabou de nascer. Então a nossa atenção está totalmente voltada para o nosso comportamento. E a gente fica o tempo todo se perguntando se aquilo que a gente está fazendo está certo ou não. E muitas vezes a gente acha que não está.
Porque existe uma idealização. Porque em algum momento lá atrás, quando você estava se planejando para ser mãe, quando você estava grávida, você idealizou uma maternidade, você idealizou um bebê. E quando ele chega, você percebe que ele é totalmente diferente daquilo que você idealizou. E você percebe que você também é uma mãe diferente daquilo que você idealizou. E você ainda não conhece quem é esse bebê que acabou de nascer, e você ainda não conhece quem é essa mãe que está nascendo agora também. Então existe aquela frustração, né? Porque antes você imaginava que assim que o seu bebê chorasse, você ia saber imediatamente o porquê que ele tá chorando. E aí ele nasceu e ele chora, e você às vezes não sabe por quê. Você já trocou a fralda, você já amamentou, você já ninou, você já deu remédio pra cólica, e esse bebê não para de chorar. E aí vem aquela angústia, aquele sentimento de, meu Deus, por que que eu não sei o que tá acontecendo? Por que que eu não consigo acalmar o meu bebê? Será que eu sou uma boa mãe? E lá atrás, você achou que você seria uma mãe perfeita. E você se pega a todo momento pensando que uma coisa que você fez aqui, uma coisa que você fez ali, você poderia ter feito diferente, você poderia ter sido melhor. E aquilo vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e é uma culpa atrás da outra. Você nem respira, porque você tá muito focado na culpa que você está sentindo. Claro que grande parte dessa culpa também vem das expectativas das outras pessoas, né? Daquilo que a gente vê na internet, e aí a gente vai comparando a maternidade de uma outra pessoa com a nossa maternidade, a gente compara o filho da outra pessoa com o nosso filho. Então, às vezes, a gente pega um pequeno recorte da vida da pessoa ali, que inclusive ela escolhe o que ela quer te mostrar, e a gente usa isso como régua para determinar o nosso valor enquanto mãe, sendo que são maternidades diferentes, bebês diferentes. O que funciona e dá certo para uma mãe não necessariamente vai ser o que funciona e vai dar certo para você. Então não é justa essa comparação. A culpa também vem das informações que a gente fica se alimentando o tempo todo. Por exemplo, às vezes você tomou uma certa decisão ali sobre seu filho, sobre a rotina, enfim. Você fez uma escolha e você estava muito segura dessa escolha. Aí você foi, abriu o TikTok, abriu o Instagram e o pediatra X postou uma informação X que vai contra aquela sua decisão, que vai contra aquela escolha que você fez. De repente, tudo aquilo que estava te deixando segura, por causa dessa informação, você se sente completamente errada, você se sente inadequada, você sente que você fez uma coisa que você não deveria ter feito, você se culpa por isso. A culpa também vem de expectativas, né, das outras pessoas que dizem como você deve fazer isso, como você deve fazer aquilo, principalmente as mães de primeira viagem, né? Elas sofrem mais com isso também, porque elas têm muitas dúvidas, né? E às vezes elas pesquisam, tomam certas decisões, e aí outras pessoas falam que ela estava errada, e ela já não tinha muita certeza daquilo, e ela se culpa porque ela acha que ela fez aquilo errado. Então a culpa, ela existe e ela vem de vários lugares, desde as cobranças internas até fatores externos que acontecem. E tudo isso que eu tô falando aqui, todos os exemplos que eu tô dando até agora, não se referem apenas às mães de bebês, tá? Também às mães de crianças mais velhas. A culpa, ela vai acompanhar a mãe, independente da fase ali, ela vai existir, por algum motivo, por alguma coisa. Beleza, entendemos por que a culpa existe, da onde vem a culpa, por que ela é mais intensa agora na maternidade do que em qualquer outra fase da nossa vida antes disso. Mas o que a gente faz com essa culpa, né? Se a gente não pode eliminar, se livrar e deixar de sentir culpa, o que a gente faz com ela? A culpa, ela vai existir independente de qual momento você estiver dentro da sua maternidade, mas ela não pode ocupar o espaço todo. Ela não pode controlar a sua cabeça. Muitas vezes a gente se prende à culpa e a gente vive essa culpa o tempo todo, ignorando as outras coisas que acontecem. Por exemplo, às vezes você teve um dia bom, que a rotina funcionou, muitas coisas deram certo, você fez muitas coisas boas, deu conta de muita coisa, mas num determinado momento desse dia em que foi um dia bom, uma coisa aconteceu que não deu certo, ou que você acha que poderia ter feito diferente. E aí você passa o resto dos seus dias se culpando por uma coisa, sendo que muitas outras funcionaram bem, sendo que muitas outras deram certo. Só que aí você coloca tudo dentro de um mesmo pacote e usa esse pacote para dizer: talvez eu não seja uma boa mãe, ou eu não tô dando conta, ou eu não tô conseguindo fazer nada, ou eu faço tudo errado, sendo que não foi só aquilo que aconteceu. E essa uma coisa domina a sua cabeça inteira. Se você é minha paciente ou me acompanha no Instagram, provavelmente você já me ouviu falar isso. A culpa, ela vai estar ali dentro da nossa cabeça. É como se a gente deixasse ela sentar no sofá, mas ela não pode pegar o controle da televisão. Ela existe, mas ela não pode dominar o espaço inteiro. A gente precisa lidar com a existência dela, mas sem alimentá-la. E aí, como a gente faz isso? Primeiramente, reconhecendo as coisas boas que deram certo
e que a gente não prestou atenção. E se você conseguir, faça esse exercício. Todos os dias, no final do dia, pode ser ali no final da sua tarde, ou pode ser na hora que você vai dormir. Se você puder escrever isso, vai ter um efeito terapêutico muito positivo, né? Papel e caneta no bloco de notas do seu celular. Mas se não for possível, a rotina é corrida, nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Faça uma lista mental de tudo o que aconteceu durante aquele dia que deu certo, que foi bom. E vai nos detalhes. Por exemplo, um sorriso que seu filho te deu, um choro muito intenso que você conseguiu acalmar no seu colo, um banho que aconteceu e foi um banho tranquilo, um almoço que você conseguiu fazer, uma roupa que você conseguiu colocar no varal. Então faça essa lista mental de tudo aquilo que também deu certo no seu dia, para que você não fique presa a uma coisa que deu errado. E aí você fica se culpando o tempo todo por isso. Isso vai fazer você pensar qual é a utilidade dessa culpa que você está sentindo. Ou seja, é algo que eu preciso reparar realmente? Né? Existe ali algo que eu preciso mudar? Porque sim, de fato, algumas coisas a gente erra e a gente precisa fazer diferente no dia seguinte. Ou não? Será que é só um exagero meu? Será que sou eu me cobrando demais? Será que sou eu dando muita atenção para isso, sendo que quando eu olho para um outro lado tem mais um tantão de coisas que eu fiz que deram certo e que foram boas? Então esse exercício vai fazer você refletir um pouco mais sobre a utilidade dessa culpa que você está sentindo. Vai fazer você pensar do benefício que essa culpa tem, né? Tem o benefício no sentido de você poder melhorar ou não, talvez essa culpa não vai servir para nada. Percebe que a gente não tá procurando formas de fazer você parar de sentir a culpa? A gente só tá encontrando formas de você equilibrar essa culpa dentro de você e não te trazer tanto sofrimento assim e não te fazer se sentir uma mãe inadequada. A culpa nem sempre vai ser um sinal de que você fez alguma coisa errada. Ela vai tentar te convencer de que você tá errando, mas viver presa nessa culpa vai te distanciar daquilo que realmente importa, que é o seu vínculo, a sua conexão com o seu filho, tudo aquilo que você está fazendo por ele. Então, o que você faz com essa culpa é o que realmente muda tudo. Se você vai ficar focada nela ou se você vai reconhecer que outras coisas estão acontecendo, coisas boas, e você está dando conta de outras tantas coisas. A culpa, ela vai ficar ali na sua cabeça tentando te dizer que você deveria fazer mais, que você deveria fazer melhor. Então, você precisa reconhecer que você já faz o suficiente. Não deixe a culpa determinar o seu valor enquanto mãe. Não se esqueça que essa culpa é só sua, tá? O seu filho não tá ali observando as suas falhas, apontando os seus erros. Aceite as suas imperfeições. Quando você se tornou mãe, você não deixou de ser humana, então você vai errar. E seu filho não precisa de uma mãe que nunca erre, ele precisa da mãe que você já é, e não da mãe perfeita que a culpa fica inventando na sua cabeça. Então reconheça as coisas boas que você também faz, que talvez você não tá prestando atenção. Um beijo!